Na Ascensão Skywalker, a gente foi apresentado a uma cena que tirou o fôlego de todo mundo. O Imperador Palpatine, do nada, ele revelou uma frota inteira com mais de 1000 destroyers estelares que estavam escondidos sob o gelo e a poeira do antigo planeta Sith Exegol. Pra quem viu isso no cinema como eu, essa frota pareceu surgir do nada. Não tem nenhuma explicação clara que foi dada no filme, não teve construção da história, não teve nada. E a pergunta mais óbvia que fica no ar pra gente é como é que o Palpatine fez isso então? Como que alguém construiu assim milhares de naves gigantescas em segredo completo? De onde vieram os materiais, tanto dinheiro, tanto produto, tantos recursos são necessários? Quem que trabalhou nessas máquinas? E o mais importante, gente, quem que vai pilotar essa frota inteira? O filme, infelizmente, não deu muitas respostas pra gente. Só que o universo expandido, graças a Deus, deu pra gente sim. Pra gente entender a construção, primeiro a gente precisa entender o lugar. O planeta Exegol, gente, não é apenas um planeta isolado, misterioso, flutuando no espaço. É um mundo que, na realidade, é uma espécie de uma fortaleza localizada nas profundezas das regiões desconhecidas. É um lugar quase impossível de encontrar sem um orientador Sith, o tal do Wayfinder, um mapa. As fontes oficiais de Star Wars, como por exemplo o livro Os Segredos do Sith, ele descreve Exegol como um lugar repleto de trevas, protegido por anomalias espaciais que destroem qualquer nave que tenta entrar naquele planeta sem as coordenadas corretas. Era o esconderijo, gente, perfeito, longe dos olhos da República, longe dos olhos dos rebeldes e longe até mesmo dos próprios generais de Palpatine que não faziam parte do seu círculo íntimo. Só que o Palpatine, gente, não construiu toda a infraestrutura de Exegol do zero. Debaixo da enorme cidadela Sith, existiam lá fissuras gigantescas na superfície do planeta. Nessas fendas existiam forjas e estaleiros que datam as antigas guerras do Sith, milhares de anos atrás. Palpatine, gente, encontrou essas instalações antigas e decrépitas e decidiu trazê-las de volta à vida. Ele herdou uma base que já tinha o espaço físico necessário para abrigar toda a sua armada. Sem essas estruturas ancestrais cavadas na própria rocha do planeta, todo esse projeto de Palpatine teria sido impossível de esconder da galáxia. Palpatine começou a modernizar os estaleiros de Exegol em 19 antes da Batalha de Yavin. Esse é o ano que a República caiu e o Império Galáctico nasceu. Enquanto o resto da galáxia, gente, celebrava o fim das guerras clônicas, Darth Sidious já estava preparando seu plano de contingência. Ele nunca confiou totalmente na sobrevivência do seu império tradicional. Ele queria uma força que fosse 100% leal apenas a ele e não a uma estrutura política. Para colocar isso em perspectiva, quando Luke destruiu a primeira Estrela da Morte, os estaleiros de Exegol já estavam funcionando há 19 anos. Quando Palpatine morreu na segunda Estrela da Morte em Endor, eles já operavam há 23 anos. A frota da Ordem Final estava sendo construída, gente, durante toda a trilogia original. Nos quadrinhos do Vader de 2020, a gente vê que o próprio Lord Vader, ele mesmo visitou Exegol pessoalmente pouco depois dos eventos do Império Contra-Ataca. Obviamente, construir mais de 1000 naves da classe Zyston exige uma quantidade absurda de metal, componentes eletrônicos, equipamentos, armamentos, motores imensos para essas naves, dentre outras coisas. Então, como que o Palpatine moveu tanto recurso sem o Senado Galáctico ou a Aliança Rebelde conseguir perceber? A resposta para isso está diretamente em uma cena nos quadrinhos da Ascensão Skywalker nas comics, a adaptação do filme. A personagem, a Rose Tico, ela estava investigando alguns registros antigos da Marinha Imperial e ela descobriu algo muito estranho. Tinha buracos enormes nos inventários de materiais imperiais. Dezenas de estaleiros imperiais oficiais, como os de Quat e Fondor, eles registravam perdas constantes de suprimentos. Isso daí era Palpatine diretamente redirecionando os recursos, os materiais, lá para Exegol. Essas perdas, na época, eram justificadas pelo Império Galáctico como corrupção, pirataria, contrabando, até mesmo erros burocráticos. Só que, na verdade, eram os agentes leais do Palpatine desviando lá secretamente toneladas de Durasteel, tecnologias e só Deus sabe lá mais o que. Além disso, empresas como a Quat Entrala Drive Yards, elas colaboraram muito no design e no fornecimento de peças avançadas. O novo design das naves de Exegol era muito similar aos destroyers imperiais clássicos. Ao usar um design básico já conhecido, Palpatine facilitou demais a produção em massa. Agora, em relação à tripulação, uma frota gigantesca requer milhares de tripulantes. Como o Palpatine então resolveu isso?
A resposta é muito simples, gente. Eram os Sith Eternal, o Eterno Sith. Esse pessoal não era apenas um grupo de fãs do lado sombrio. Eles eram, na realidade, uma sociedade inteira de cultistas, engenheiros e escravos dedicados exclusivamente a Palpatine. Eles viviam lá em Exegol em um número não documentado. Por décadas, esses cultistas operaram guindastes automáticos e forjas automatizadas para montar os cascos das naves. Mas o aspecto mais perturbador aqui, gente, é como eles conseguiram os tripulantes. O Sith Eterno, eles não recrutavam pessoas através da galáxia. Eles, na realidade, criavam seus próprios soldados. Os filhos dos cultistas eram nascidos e criados dentro das naves e instalações de Exegol. Desde o berço, essas crianças eram doutrinadas para servir somente o Imperador Palpatine, Darth Sidious. Esses caras nunca viram a luz do sol, eles nunca conheceram uma outra vida, eles eram nascidos e criados somente para servir o cara que comandava o lado sombrio. Cada destroyer da classe Zyston, gente, precisava de cerca de 30 mil tripulantes. Multiplique isso agora por 1000 naves, e aí você tem a população de dezenas de milhões aí de pessoas vivendo e treinando no subsolo de Exegol. Isso explica, gente, a lealdade absoluta que a gente vê no filme. Eles não eram apenas soldados profissionais com carreiras, eles eram fanáticos que viviam e morriam pelo Palpatine. Os destroyers da frota de Exegol, eles são visualmente quase idênticos ao modelo antigo que era usado lá na Nova Esperança, mas com detalhes vermelhos e um tamanho muito maior, em torno de 1,5 vezes maior, 50%. Essa escolha de design, gente, ela foi muito estratégica. Ao usar a estrutura dos antigos destroyers estelares da classe Imperial 1, os engenheiros do Sith Eternal, o Eterno Sith, eles podiam usar as plantas e maquinários que já existiam, economizando aí facilmente décadas de pesquisas e desenvolvimento. A grande inovação, no entanto, gente, foi o Super Laser Axial. Diferente da Estrela da Morte, que precisava de uma estrutura do tamanho de uma lua para gerar a energia necessária, as naves de Exegol, elas usavam a tecnologia dos cristais Kyber refinada durante 50 anos para concentrar todo o poder de fogo da Estrela da Morte em um único canhão localizado na parte inferior da nave. O plano de Palpatine era espalhar essas 1000 naves através da galáxia. Se um único sistema solar mostrasse qualquer sinal de rebeldia, o destroyer estacionado naquela região simplesmente destruiria o planeta. Era a doutrina de Tarkin multiplicada por 100. Era o governo através do medo absoluto levado a um nível mais extremo. Quando a gente olha todos esses fatos, a frota de Exegol, ela não parece ser tanto assim um erro de roteiro. Até que na época foi realmente, mas hoje em dia assim tá bem mais explicado. Hoje em dia isso é mais para uma prova da paciência dos Sidious. Ele jogou um jogo de xadrez que durou meio século. Ele usou estaleiros antigos de milhares de anos atrás do Sith. Ele desviou recursos do seu próprio governo por 25 anos. Ele criou uma geração inteira de pessoas no isolamento total lá em Exegol para serem seus servos super leais. E ele também manteve esse segredo escondido até mesmo do seu aprendiz mais próximo. A frota da Ordem Final é um lembrete pra gente que em Star Wars o mal nunca dorme. Ele apenas espera pacientemente nas regiões desconhecidas, construindo seu retorno peça por peça, parafuso por parafuso, até que o momento seja perfeito para dar o golpe final. Isso daí é muito similar a algo que o Vishet fez. O Vishet, enquanto nas regiões desconhecidas lá para Dromund Kaas, ele construía seu exército, sua frota, seus seguidores. Enquanto isso acontecia, ele colocou o Revan e o Malak junto com a Forja Estelar para desviar o olhar da República. Enquanto eles atrapalhavam a República, Vishet construía seu exército principal. Agora deixem nos comentários, gente, o que vocês acham sobre a frota da Ordem Final? E se você gostou do vídeo, cara, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.